prévia. Pronto, já começou. Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Tem pessoal já chegando. Estamos aqui, eu, Lúcia, Rosane e o Sérgio, para bater um papo hoje aqui nessa live sobre democracia profunda. Nós vamos aguardar uns minutinhos para ver o pessoal chegar, com calma, mais 1 ou 2 minutinhos. E enquanto o pessoal vai chegando, eu gostaria de falar um pouquinho sobre nós, nos apresentar. Nós somos uma parceria, um trio aqui que é Tecendo Diálogos. Então, nós trabalhamos com comunicação não violenta, a facilitação de grupos de prática, com cursos, né, com palestras. Também trabalhamos com a mediação de conflitos em empresas, em escolas, com famílias, casais, e também com círculos de construção de diálogos. Tá? A Lúcia é psicóloga também, e eu e a Rosane somos coaches. Então, estamos muito felizes de trazer hoje mais um convidado, um amigo nosso muito querido, que é o Sérgio Luciano, né? Ele também trabalha com a CNV, e a gente se conheceu por esse caminho, né, da CNV, e eu queria deixar aqui um espaço, Sérgio, para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho, o que você faz, antes de a gente começar essa live, de trazer as perguntas aqui que nós preparamos para você, e depois a gente abrir também para o nosso público. Legal. Estou pensando aqui o que eu tenho de relevante para trazer sobre mim. Tem algo específico que vocês gostariam de escutar? Eu não gosto muito de dizer um currículo. Não necessariamente isso é o que conecta, mas... Fala um pouquinho do seu trabalho na UOL, como colunista da UOL, também com a CNV. Tá, então vou começar pelo, acho que uma das coisas que eu mais gosto de trazer sobre mim. Eu sou mineiro, então acho isso muito relevante para mim, tem a ver com identidade, ancestralidade, e eu brinco, gosto de dizer que eu sou um mineiro que gosta de conversar, aprender com o cotidiano e escrever. Minha vida é basicamente isso. Então, conviver e escrever a partir da visão de mundo que eu tenho e como eu posso levar isso para cada vez mais pessoas. Quando eu olho para a minha vida desde muito tempo atrás, eu percebo que isso sempre esteve presente de várias formas, assim. E muito a partir dessa minha leitura para o mundo, tudo que eu absorvo, como eu consigo transformar isso em uma leitura que se conecta com outras pessoas. Então, a partir disso, eu resolvi... Eu conheci a CNV em 2014, a Comunicação Não Violenta, num curso que eu fiz de empreendedorismo social, que é um outro viés que eu tenho bem forte de como a gente cria e promove tecnologias sociais para causar transformação coletiva, como a gente pode, cada pessoa, cada indivíduo, usar o poder que tem na sociedade para reduzir as assimetrias, né, para a gente trazer um convívio onde mais e mais pessoas possam ter o seu bem-estar cuidado. E desde que eu conheci a CNV, eu percebo que, para mim, tem sido, não só ela, eu brinco que a CNV veio para ajudar a fundamentar uma visão de mundo que eu já acreditava muito no acolhimento, não só a CNV, como outras coisas que eu conheci depois que a gente vai falar, mas para fundamentar essa ideia da importância de acolher a si, para depois começar a aprender a acolher o outro, porque quando eu começo a viver muito para fora, talvez isso seja indício de que eu esteja buscando preencher alguma coisa que está dentro. Então, a CNV, para mim, desde que eu conheci, tem muito um aspecto de uma forma de ler o mundo e olhar para o mundo. Como eu posso ler e olhar o mundo através da não violência, através do que o Marshall trouxe a partir da voz de muitas outras pessoas que vieram antes dele. E ele fez uma magia de procedimentar isso de forma palatável e acessível para mais pessoas. Ainda que eu acho que precisa ser muito mais traduzido ainda para ser mais acessível. Então, desde 2017, eu trabalho facilitando atividades e práticas a partir do lúdico e envolvendo o CNV. E desde 2017, 2016 para 2017, eu conheci uma abordagem que é um pouco do que eu vou falar aqui hoje, que tem a ver com Process Work, e só contextualizando de onde vem a democracia profunda, né?
que é uma abordagem nascida a partir dos estudos de um psicólogo americano, psicólogo e físico americano, que estudou psicologia junguiana na Suíça, que é o Arnold Mindell. E ele começou, de alguma forma, a traduzir o trabalho de Jung com sonhos, extrapolando a ideia dos sonhos, trazendo a ideia de que nós não estamos apenas sonhando quando estamos dormindo, mas a vida é um eterno sonhar. Visão essa que já é trazida também por muitas filosofias aborígenes, filosofias indígenas, filosofias ancestrais. Então, de novo, o Arnold ele não foi a pessoa que criou isso, mas ele bebeu de várias outras fontes para trazer isso para o trabalho que ele fez a partir da psicologia junguiana. E um dos termos que faz parte desse trabalho é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a democracia profunda. De forma bem resumida, a ideia do process work é extrapolar os sonhos para toda a realidade que a gente vive, que não é só isso que nós estamos vendo aqui, eu falando e outras pessoas escutando, computador, cadeira, papel, mas existem outros níveis de realidade mais sutis que estão acontecendo o tempo inteiro, e se a gente se permitir enxergá-los, talvez a gente tenha insights valiosos, tanto para a nossa construção pessoal, como para a construção do mundo que a gente acredita. Então, o olhar do process work permeia essa visão, dentre outras muitas coisas. Muito legal. Bacana, Sérgio, muito legal. Acho que você já foi fazendo até uma introdução, né, do tema. Então, eu queria dar boa noite para todo mundo que está aqui hoje com a gente, para ouvir um pouquinho, né, sobre a democracia profunda. E, Sérgio, eu sei que você estuda, pratica, investiga várias abordagens, né, de abertura de diálogo, de humanização, né? A CNV é uma delas, né, Sérgio? Então, o que eu gostaria de saber é o que lhe encantou na democracia profunda, né? No que ela é singular, como que ela pode nos apoiar no momento em que parece que a nossa democracia, né, está sempre aí na corda bamba, ameaçada. Então, o que encantou você? Né? E o que você pode contar para a gente sobre a democracia profunda? Eu gosto muito de, talvez seguindo essa linha do que eu falei, dessa ideia já do process work, que é onde se fundamenta e se enraiza a democracia profunda, de onde ela extrapolou inicialmente, é muito que me chamou a atenção. Eu acho que é uma busca constante que eu sempre tive, ainda falando sobre esse meu processo com a CNV e depois com o Process Work, de tentar cada vez mais acolher todas as minhas partes, principalmente aquelas que eu não gosto, porque as que eu gosto é fácil e eu sempre fui muito bom em acolher, falar que eu adoro. Mas as partes que eu quero rejeitar dentro de mim, as partes que parecem que... A minha mãe falou que está presente aqui, então... Muito que graça, adorei. A minha filha também está presente aqui, né, Marina? E eu acho, até conectando isso, brincando com isso agora que eu vi que minha mãe mandou uma mensagem, eu acho que o que me encanta na democracia profunda é essa possibilidade de olhar para o sutil, que está muito para além dos significados que a gente atribui no cotidiano. Existem muitas outras realidades coexistindo, que nem eu falei agora há pouco, que elas podem ser vistas. Então, eu posso olhar para essa mensagem como uma mensagem, boa noite, estou aqui, filho. Isso é uma realidade mais convencional, que todas e todos estamos vendo, mas podem existir outras coisas por trás que podem trazer informações relevantes e importantes. E ainda partindo desse princípio, para mim, poderia, investigando o que faz parte do meu processo de vida, isso tem a ver com reconhecimento de todo o meu processo, porque uma vez que muito do que eu vivencio hoje tem a ver com a criação que a minha mãe trouxe para mim, com a forma que ela sempre abordou o mundo para mim, me apresentando as coisas, ela estando ali também tem esse viés de ancestralidade, de reconhecer de onde eu vim e para onde eu quero ir. Então, o que me levou até a democracia profunda é reconhecer o que está por trás daquilo que a gente enxerga e que a gente considera como todo, mas que na verdade não é. As pessoas que eu estou vendo aqui com as quais eu estou falando, elas só são um pequeno espelho, uma pequena coisa de muitas coisas que vêm depois. Então, isso para mim é o que me encantou,
E aí eu anotei uma fala do Arnold Mindell, que é o criador do Process Work, que para mim faz muito sentido para traduzir o que é a essência da democracia profunda, do que eu tenho buscado. E aí eu queria ler, porque não faz nem sentido eu querer decorar tudo isso, mas... Métodos democráticos, regras e leis sozinhas não criam um senso de comunidade. Regras e leis podem governar sistemas mecânicos, mas não pessoas. Esse paradigma do qual falo reconhece que organizações são seres parcialmente mecânicos precisando de mudança comportamental. Entretanto, organizações são também organismos vivos de quem o sangue vital é composto por sentimentos, crenças e sonhos. Ignorar o fluir desse sangue, ou seja, as interações momento a momento que acontece no agora, descarta emoções e reprime o que eu chamo de background sonhador, que são esses sonhos que estão querendo emergir, vir para a superfície, da vida diária de escolas, negócios e cidades. E aí eu emendo com uma frase da Amy Mindell, que é a companheira do Arnold, que desde o começo do professor que ela esteve, está ainda junto com ele, são vivas as duas, que é: democracia profunda é uma filosofia política, um jeito de trabalhar com pessoas e uma habilidade. E aí eu gosto de um paralelo que, quando eu penso nessa filosofia política, tem a ver com um olhar sistêmico para as relações, que transcende o indivíduo e as regras invisíveis ou visíveis que regem tudo aquilo que a gente vive, que no Jung a gente poderia chamar de inconsciente coletivo, ou em outras filosofias mais ancestrais, poderia trazer outros nomes que cada uma atribuía a isso. Quando eu falo um jeito de trabalhar com pessoas, tem a ver com esse olhar intrapessoal, que como eu me relaciono com o outro e como a gente aprende junto a conviver com as nossas diversidades. E quando eu falo no interpessoal, é enxergar que essa democracia começa comigo. Porque não adianta eu querer transformar os sistemas, sendo que eu mesmo sequer sei aquilo que precisa ser transformado em mim. Porque senão eu só quero consertar fora para atender uma necessidade que, na verdade, talvez eu tenha de me conectar com o que está dentro, para viver esse de dentro para fora. Então, basicamente, é isso. Ouvir todas as vozes internas, né, Sérgio? Que não, né? Às vezes não é tão simples. Sérgio, a Marília está pedindo o nome completo desse autor. Preciso do nome completo desse autor. Depois você pode passar aqui para nós, para a gente colocar aqui no chat? Sim, eu posso mandar para vocês aqui. O nome dele é Arnold Mindell. E depois eu posso passar algumas referências também do Arnold para quem quiser. Infelizmente, hoje ainda tem muita coisa apenas em inglês, algumas em espanhol. Espero que cada vez mais a gente, eu e a Laura, minha companheira, mais um grupo de pessoas, a gente consiga traduzir mais coisas para português. Então, mas eu posso passar várias referências depois. Eu não sei se eu escrevi o nome dele certo, Mindell com 2 L's. É. Tá bom, vou escrever certinho. Sérgio, você falou sobre os sonhos, e eu lembrei de uma live que aconteceu há pouco tempo agora com o Cacá Verá e o Siddhartha Ribeiro, ele falando desse mundo dos sonhos, né? O Cacá Verá é um índio, né, que fala dessas questões, e muito bonito ele falando isso, né? Que ele fala que os índios acreditam que o mundo dos sonhos é o mundo real. E esse mundo aqui seria o mundo das ilusões. Então, talvez também venha um pouco disso que você traz, né, da democracia profunda. E recomendo, acho que deve ter gravado essa live aí lá em alguma página do Siddhartha, recomendo quem puder assistir, maravilhoso, muito bonito. E queria aproveitar e te perguntar se você tem alguma experiência prática da democracia profunda, algo que você já tenha vivenciado mesmo, que você possa compartilhar com a gente. Essa prática disso. Eu posso compartilhar algumas experiências, ou pelo menos uma experiência que eu tenho no cotidiano, porque eu acho que isso tem a ver muito com o meu viver diário. E uma coisa que eu gosto da Amy Mindell, que ela fala que é preciso muitas pessoas e muitos praticantes de process work, e aí eu falo também de democracia profunda, para dar conta de dizer o significado de democracia profunda, o significado de process work. Porque partindo do pressuposto que é uma coisa que inclui as vozes, também é importante incluir o estilo de viver e facilitação de cada pessoa
que vive e facilita a partir desse lugar. Porque quando eu considero que isso seria uma coisa só a visão do Arnold Mindell, ou só da Amy Mindell, ou só de alguma pessoa, eu estou marginalizando todas as outras experiências possíveis que existem a partir disso. Então, eu estou trazendo isso porque o que eu falo, o lugar do qual eu falo, é como o process work, a democracia profunda, tem feito sentido na minha vida, a partir daquilo que eu estudo e a partir do meu caminhar. Muito mais do que definir uma verdade do que é ou não é. Porque a ideia muito mais é entender esse todo. E para falar sobre como eu tenho vivido isso, eu acho legal trazer alguns outros conceitos que fazem parte desse olhar da democracia profunda, que fundamentam esse viver. Que o Arnold, para mim, ele trouxe de forma bem simples um dos conceitos que eu quero trazer, que ele chama de 4 fases de um conflito, de uma situação. Conflito no sentido que nós estamos no conforto, de repente existe uma fricção, e como a gente resolve isso para continuar convivendo de alguma forma minimamente saudável. E ele coloca que a primeira fase é a fase que a gente, conflito, não quer saber de nada, não está tendo problema não, deixa eu no meu canto, fica você no seu canto, e bora continuar vivendo do jeito que tá, porque eu não quero dor de cabeça. Tá tudo bem, é coisa da nossa cabeça esses problemas que tá acontecendo. E ele fala que essa primeira parte, que a gente tende a negar esse possível conflito, essa possível fricção. A segunda parte que ele coloca, e que muitas vezes ela não é explorada como eu posso dizer, ela não é explorada à exaustão, é justamente a segunda parte, que é o conflito. A nossa tendência, eu percebo hoje enquanto sociedade, é querer evitar ao máximo o conflito e quando ele chega, tentar resolver o máximo possível para sair correndo e tentar resolver. Então, a segunda fase que ele coloca é a fase do conflito. A terceira fase, que é o que para mim faz sentido e começa a dialogar um pouco com o olhar da comunicação não violenta que eu tenho vivenciado, é a parte que ele coloca do... coloquei um nome bonitinho aqui, que seria assumir a perspectiva do outro, que é o me permitir suspender um pouco as minhas crenças, os meus valores, e aquilo que eu de fato acredito que eu considero como minha identidade, que eu, se eu tirar isso daqui, eu vou deixar de ser o Sérgio. Eu suspendo isso um pouco, lembro que eu continuo sendo o Sérgio, dou um passinho para o outro lado e olho para o mesmo lugar que aquela outra pessoa está olhando. Então, quando eu começo a perceber esse terceiro passo, eu me permiti escutar outras perspectivas que não apenas a minha. E o que acontece muitas vezes, quando eu falo desse olhar do process work, é que a gente passa do primeiro para o terceiro passo. E a gente não esgota o conflito até que a gente se sinta, de fato, respeitado e escutado por todas as dores que às vezes surgem no conflito. Isso a partir da minha leitura e da minha perspectiva e experiência. E o que acontece é que eu forço uma resolução, às vezes, ou eu forço uma paz, ou eu forço um bem-estar, que no fundo ainda tem uma marca que precisaria ser trabalhada. E quando eu faço isso, o que acontece é que no fundo isso pode vir no efeito rebote, de alguma forma. Então eu gosto de ter esse olhar cuidadoso de que às vezes a gente vai brigar pra cacete, vai se bater, espera que a gente não se mate, e por um segundo a gente consegue se ouvir. E nesse um segundo que a gente consegue se ouvir, a gente abre um espaço de congruência entre a gente ocupa junto esse espaço do centro. E aí vai para a quarta fase que o Arnold Mindell traz, que eu chamei de acolhimento e aceitação em português, que ele chama de detachment em inglês. E para mim eu traduzo como acolhimento e aceitação, que é a parte que, caraca, a gente estava brigando, a gente conseguiu se entender um pouquinho, nossa, que da hora que a gente não é só esse monstro um para o outro, a gente consegue se entender. E aí depois a gente volta a brigar de novo, ou a gente volta a negar o conflito de novo, ou a gente volta a tentar entender o lado do outro. E eu trago isso porque essa visão do process work e da democracia profunda, eu falo as duas coisas porque eles são quase uma simbiose. Essa visão que eu trago desses 4 passos, o process work diz que a vida é um processo constante que se desdobra a cada momento, igual nesse texto que eu falei. Então, muito mais do que eu querer chegar no nível 4, que é esse nível de acolhimento e aceitação, é eu me permitir viver individual e coletivamente todos esses momentos de forma integral para que a gente consiga dar um salto e crescer coletivamente. Porque é no conflito que surge o crescimento. Na fuga dele, não surge o crescimento. Provavelmente surge uma tentativa de viver um pouco melhor. Então, essa é um pouco do que está por trás da visão que eu tenho buscado experimentar a democracia profunda na minha vida.
Faz sentido até agora? Sim. Ô, Sérgio, talvez essa pergunta caiba agora também, olha, para você responder, não sei. A Chantal está perguntando sobre, e o pedido de desculpa? Né, que é muito comum, a gente entra num conflito, e aí a gente, para resolver logo, a gente pede desculpa. Né, e ela falou, desculpa, faz isso não? Não entendi se esse faz isso não seria... Ela não complementa seria embaixo, faz, né, Cris? a pessoa se desculpa... Peraí, vou mostrar aqui. A pessoa se desculpa e devolve para você o problema. Ela comentou, então achei que era só a pergunta. E aí eu acho que eu completo com um pouco mais do que eu tenho vivenciado e aprendido nessa visão de democracia profunda e pautado no olhar do process work, que não sei. Eu teria que perguntar para a pessoa se faz sentido para ela ou não. Fora isso, é só uma definição do Sérgio. Hoje pode funcionar, daqui a 30 segundos pode não funcionar. E o process work, para mim, é justamente esse viver o processo. Então, viver da democracia profunda, é ver o que acontece no agora, e com o que está agora a gente se entende. Eu falo desculpa, e eu posso até brincar com algumas experiências com a Laura, que às vezes a gente tem, tipo, às vezes a Laura fala uma coisa que eu não gosto, ou eu falo uma coisa que ela não gosta, eu chego e falo, foi mal. Ela fala, porra, foi mal nada, não estou satisfeito com você falar que foi mal, quero entender melhor o que está acontecendo aqui. E aí o que pode acontecer é, se eu quisesse sustentar esse passo 2 do conflito, eu estou tentando trazer isso porque é a forma como eu vejo a democracia profunda de fato acontecendo, tá? Chega aí, a Laura fala, desculpa nada, eu quero que você... Vamos explorar mais esse negócio aí, porque só pedir desculpa não é suficiente. Fiquei puta pra cacete com isso que você falou, não gostei nem um pouco. E aí gera essa polarização, que é a parte 2, que é o conflito. E é natural que surja. O que acontece nesse ponto? Eu sustento o meu lado. Eu falo, nossa, Laura, você é muito chata, você fica me enchendo o saco, eu já pedi desculpa, pô, não é suficiente? Ela, não é suficiente, eu tô querendo que você arrume um jeito de entender por que você veio falar essa merda pra mim, sendo que eu não fiz nada. Eu falo, você que é cri-cri, você tá pegando no meu pé, não vem com essa, e você poderia ter relevado isso e passado adiante. Por que você pegou no meu pé? E a gente fica polarizando esse tempo inteiro. E quando eu penso em democracia profunda, o que acontece quando eu olho para dentro de mim? Enquanto eu e a Laura estamos sustentando alguns papéis, aí eu poderia brincar, dizer que um está no papel de acusador e o outro está no papel de vítima, ou um está no papel de defensor da verdade, o outro está no papel de... sei lá que nome poderia dar, isso são só arquétipos, mas no papel de defensor da verdade também, cada um defendendo o seu próprio ponto de vista, de juízes da causa. Mas eu percebo que eu não sou só juiz nesse processo. Dentro da minha cabeça tem uma voz que está falando, caramba, a Laura é chata, ela vive pegando no meu pé. E talvez é uma voz que está sentindo dor porque eu não esperava aquela reação dela. E casou com outras experiências que talvez eu não resolvi bem. Não só com ela, mas com outras pessoas na vida. E tem uma outra voz que fala, caraca, mas a Laura tem um ponto de verdade no que ela está falando. E aí vem uma terceira voz. Você não vai dar vacilo agora e deixar ela sair por cima nessa, né? Vamos aí, vamos pôr a nossa verdade, porque a gente tem que ganhar isso. Porque tem uma voz competitiva que fala também. E para minha democracia profunda, ao invés de eu falar, nossa, Sérgio, você é um estúpido insensível que você não consegue acolher as coisas dos outros e fica querendo prevalecer com a sua verdade o tempo inteiro, você ainda estuda CNV, nossa, você é péssimo. Quando eu começo a me julgar por causa dessas vozes que eu tenho na cabeça, o que eu estou fazendo é marginalizando uma parte minha. E eu estou dizendo que essa voz não pode existir. E aí, provavelmente, eu vou ser reativo com essa voz de outras pessoas. Porque eu estou falando, Sérgio, você não pode defender o seu ponto de vista, você não pode querer estar certo. E a probabilidade de que eu faça isso com os outros é muito grande. E aí, quando eu me permito sair de fora e perceber que essas vozes existem, e elas são legítimas, e quando eu olho para a comunicação não violenta, cada uma dessas vozes fala sobre uma necessidade minha que está ou não está sendo cuidada, e tudo isso ao mesmo tempo, é uma coisa 3D ou 4, 5D, eu consigo sair um pouco desse jogo da culpa e da acusação e falar, putz, quer saber? Já briguei bastante, já apontei o dedo bastante, eu estou querendo me conectar também. Então, eu vou tentar ir pela voz da conexão. E aí eu me permito dar um passo e tentar enxergar o lado dela.
nossa, Laura, eu nem tinha pensado que essa coisa que parecia boba para mim era importante para você. Que merda, é isso? Ela pô, só precisava de um pouco mais de consideração. Putz, eu percebo que talvez nesse momento eu não tive tanta consideração quanto você esperava que eu tivesse, por mais que eu tivesse uma boa intenção. E aí é uma coisa que eu gosto ainda dentro desse olhar da democracia profunda, quando a gente está nesse processo de conflito, esse terceiro passo tem a ver, será que o que o outro diz tem 1% de verdade que seja, por mais que eu não concorde? E se eu pegar esse 1% de verdade e trazer para mim, o que acontece? O que muda para mim assumir 1% de responsabilidade, por mais que os outros 99% queiram ter razão? E aí eu consegui ir para o outro lado e tentar enxergar um pouco mais. Não que vai resolver, mas eu consegui dar um passinho a mais. Eu estou tentando falar tudo isso, que às vezes um pedido de desculpa pode ser tudo que a pessoa achava importante. Ou às vezes pode ser a última coisa que ela queria escutar. E eu só vou descobrir quando eu falo, quando eu faço e recebo o feedback do outro. E aí quando eu receber esse feedback, o que eu faço com esse feedback? Eu quero continuar aqui, ou eu quero dar um passo atrás e ir para a fase 3, e aí eu fico nessa dança. Então, eu te ouvindo, Sérgio, fiquei imaginando uma relação com muita honestidade, né? Muita verdade interna para ouvir todas essas vozes. Porque acho que quando você trouxe, né, essa questão que, às vezes, nós não escutamos as nossas vozes, né? Então, aí a gente vai brigar com o outro, né? Como se a questão fosse lá com o outro, mas talvez antes, né, o conflito, né, o atrito seja interno mesmo, né? E talvez demande muita essa disponibilidade, né, da gente ouvir essas conversas todas internas, né? Isso é um bom jeito de pensar na democracia profunda? Eu gosto desse olhar e dessa fala, porque para mim me lembra desses pontos que eu coloquei aqui, quando eu falo que democracia profunda é uma filosofia política, um jeito de trabalhar com pessoas e uma habilidade. Quando eu tenho a habilidade de escutar as minhas vozes internas e estar bem com elas, eu me sinto muito mais inteiro para acolher a inteireza do outro, por mais doloroso que seja. E aí eu gosto muito da analogia que para mim é a mais mágica do desenvolvimento humano. Eu não vou para a academia e levanto 150 quilos da noite para o dia, a não ser que eu tenha nascido com um corpo preparado para isso. Algumas pessoas têm um corpo mais desenvolvido. Via de regra, eu preciso fazer muita musculação. Preciso de 6 meses, constância, 1 ano, alimentação, mudar várias coisas. Aí eu vou para o desenvolvimento socioemocional. Começa-se a vender 1 tonelada de cursos, curso milagroso de 3 dias para você transformar a sua vida que você nunca transformou em 100 anos e outras vidas passadas. Falei, porra, eu tô querendo fazer uma musculação aqui para deixar de ser magrelinho, aguentar 2 quilos, e eu tô querendo levantar 1 tonelada, entrar num conflito que eu... Meu Deus, o conflito mais cabeludo do planeta que a gente pode nomear se a gente fizer agora. Talvez eu precise de muita musculação primeiro, para que eu consiga estar inteiro e conseguir escutar coisas às quais eu não estou disposto, permitir que a voz do outro, que é uma voz que eu nego, porque eu falo, eu não sou violento desse jeito. Concordo, não desse jeito, mas talvez violento também, de outras formas mais sutis, que pode chegar para o outro com tamanha ou maior intensidade, porque a relação é subjetividade o tempo inteiro. O objetivo é só o fato, o que eu atribuo para ele depende de interpretação e de intenção e impacto. Então, quando eu me permito estar inteiro com essas vozes minhas e saber, sim, eu sou julgador pra cacete, tem vezes que eu quero ver a morte do outro. Eu brinco que uma pessoa esses dias estava falando, e aí talvez eu esteja polemizando propositalmente agora, tá? Porque para mim tem a ver com a democracia profunda. Estava numa conversa em um grupo X, e uma pessoa, a gente estava falando sobre o tema de racismo na sociedade hoje, e a gente trocando mensagens, né, na timeline do Facebook, que é horrível para trocar mensagem, e de repente uma pessoa falou, mas somos todos humanos, algo assim, e eu sempre fico desconfortável quando eu escuto isso, porque eu acho que isso é só parte da história, e em um momento eu falei, eu acho, não, uma pessoa falou, esses racistas aí, tem muita gente racista aqui, e para mim é a parte da polarização.
Uhum. E eu falei, eu acho sim, na verdade, eu acho que tem tanta gente racista que todo mundo é racista. Nós todos e todos somos em algum momento racista. E a pessoa falou, porra, não gosto de escutar isso, eu sempre defendi causa, nananã. E agora você está me dizendo que eu vou ser comparado com um supremacista branco? O que eu tenho de igual com um supremacista branco? Eu falei, que somos racistas. Não que eu queira sair matando pessoas o tempo inteiro, mas eu posso ter comportamentos que eu não preciso chamar de racista. Eu estou brincando com isso que eu posso atribuir rótulos. Talvez eu não queira matar outras pessoas diariamente, dizendo outras vidas valem menos que a minha, eu preciso exterminar uma raça. Mas talvez na minha cabeça, eu já pensei várias vezes, eu brinco que eu gosto de falar abertamente isso, eu já tive vontade de matar meia dúzia de supremacista branco, achando que o mundo vai ser muito melhor sem eles. E se eu não me permito falar isso, que é diferente de eu fazer isso, mas acolher que a minha dor é tão grande que eu tenho essa vontade às vezes, eu estou marginalizando essa voz e dizendo, a violência não faz parte de mim. Que isso, Sérgio? Você pensando nessas coisas, você é louco. Sim, pensei. Do que essa voz está querendo cuidar? Porra, tá querendo cuidar de justiça. Eu fico puto pra cacete quando eu vejo alguém desvalorizar a vida do outro por causa de uma escolha ou por causa de uma cor de pele. E eu não queria que essas pessoas vivessem porque eu acho que seria muito melhor se a gente se acolhesse. Mas eu também, outra parte minha, falo, mas é importante que as pessoas possam expressar o que elas pensam pra gente caminhar. Senão, Sérgio, tá indo para um outro caminho, de querer que só a sua voz tenha voz. E aí a gente fica nessa dança enquanto sociedade. Essa dança acontece dentro de mim. Então, para mim, esse viver da democracia profunda tem a ver com acolher isso e entender. E aí, quando eu brinquei do racista, não, eu não sou racista. Tá bom, você pode chamar de preconceituoso. Porque quando eu começo a discutir rótulo, eu estou querendo ter razão e não conexão. E ainda nessa ideia do process work da democracia, no nível racional, que é a realidade compartilhada, eu chamo de racista, eu chamo de preconceituoso, eu chamo de vacilão, eu chamo de idiota, eu chamo de estúpido. No nível mais arquetípico, como que essa energia que eu falo que está por trás do racismo, que eu falo que tem no outro, e que agora eu estou dizendo que há em mim? Quando tem uma coisa assim, e é uma energia que vem assim, e abaixa, e empurra para baixo, tal ponto que essa parte de baixo não consegue subir. Em algum momento já aconteceu de você ter feito essa pressão sobre outra pessoa, que essa outra pessoa sequer conseguia respirar direito, subjetivamente falando? Poxa, quantas vezes eu já impus a minha verdade e achei que eu era o mais certo do mundo. O movimento, a energia é a mesma. Ainda que a ação, socialmente falando agora, seja diferente. Então, para mim, democracia profunda tem a ver também com isso. Olhar para as coisas no nível realidade, que nós chamamos de realidade consensual, realidade objetiva, entender que talvez na realidade objetiva a gente não faça essas mesmas coisas, mas existem outras energias por trás. E talvez essas energias não são boas nem ruins, elas são energia. E pode ser que elas causem um impacto nas outras pessoas de alguma forma. Isso sem querer relativizar, continuo às vezes querendo matar supremacista. E tá tudo bem que eu fale e não faça, porque eu ainda quero respeitar as leis de mínimo convívio. Então, é muito pesado às vezes, mas para mim faz muito sentido pensar assim hoje. E é como eu escolho viver a democracia profunda. Ô, Sérgio, vamos voltar a falar um pouco de sonhar? Porque esse tema foi um tema que, nossa, me tocou tanto na hora que eu li. Eu falei, meu Deus, como será isso, né? E assim, numa perspectiva de projetar o que nós queremos em termos de coletividade, né? Então, como é que a gente pode investigar os sonhos da nossa coletividade? Como é que acontece isso? Como podemos sonhar coletivamente, pensando que a gente parece totalmente diferente? Do que eu tenho buscado, e não é uma resposta, é mais uma provocação, na verdade. Eu brinco que se eu tivesse respostas, eu estaria no meio da paradisíaca de novo, vendendo cursos de como melhorar o mundo em 2 horas e vendendo produtos digitais, gravando vídeo na praia, mas ainda não estou nesse nível. Espero nunca chegar. Eu acho que tem um pouco a ver para mim nesse olhar da democracia profunda. Primeiro, aprender a escutar todas as vozes cada vez mais.
Primeiro, as minhas vozes. Quanto mais eu aprendo a escutar essas minhas vozes, mais espaço eu tenho para começar a escutar as vozes do outro. E agora, quando eu falo vozes, essas vozes que eu chamei de realidade consensual, que é uma coisa da realidade mais objetiva. Que é o que eu falo que eu não gosto, o que eu falo que os outros não gostam. E eu aprender a sustentar o desconforto de escutar. E eu gosto muito do que o Arnold Mindell, um dos livros dele, que é um dos mais conhecidos na verdade, se chama Sitting in the Fire. Então, como eu sento nessa fogueira mesmo, caraca, que merda, eu tô aqui querendo sair pegando o pescoço de todo mundo, mas vamos sentar com isso para a gente transcender o desconforto. E eu quero fazer uma analogia, eu acho muito da Fênix. Para mim faz muito sentido falar desse sonhar. Depois que a gente vivencia intensamente o conflito, e aí até brincando, resgatando um pouco da questão da jornada do herói, a gente quase morre naquela parte da provação, enfrentando o chefão da vida lá. E a gente, espero que a gente não se mate, não se degladie, tenha respeito nessa fricção. E tudo vira cinzas, a gente queima tudo que precisa queimar, o que sobra? E o que emerge a partir dessas cinzas? Então, para mim, sonhar uma sociedade que funciona para mais pessoas, eu tenho aprendido e percebido que é importante cada vez mais a gente se permitir queimar todas as lenhas que a gente precisa queimar antes de chegar a dar um passo à frente e querer resolver. Não que não possa, ou melhor, eu não diria antes, mas junto com isso. E não digo também que todo mundo precisa fazer isso, porque aí eu falo também sobre relações de opressão, que eu acho que não faz sentido muitas vezes eu pedir para uma pessoa que está numa situação de opressão acolher quem que é o opressor, mas eu acho que faz sentido pessoas que têm privilégio e que têm poder para estar conscientemente sustentando o fogo do desconforto, de transitar entre essas realidades e tentar construir diálogo, pontos de diálogo e escuta para que a gente tente reduzir as polarizações. E quando a gente cria esse espaço, na minha concepção, não só isso, mas também com isso, eu acho que talvez a gente consiga criar mais espaço de construção coletiva a partir do divergente. Mas enquanto sociedade a gente continuar só vivendo o querer ter razão e não se permitir, eu diria, se esbarrar mesmo, e aí é que eu falei, respeitando essas polaridades, eu acho que a gente não consegue dar um passo além, porque a gente ainda vai estar muito preso no que funciona para mim. E o que funciona para mim, provavelmente no nível de crenças, nesse nível aqui, não vai funcionar para o outro. E talvez a gente tenha os mesmos sonhos, salvo as crenças que parecem ser antagônicas. E aí que eu gosto muito da ideia da CNV. Porra, todo mundo quer viver em segurança. Eu acho. Todo mundo quer andar na rua de boa. Sem medo de ser roubado, sem medo de ser agredido, sem medo de ser julgado, sem medo de tomar um tiro. Será que rola? Olha, do jeito que tá, eu acho que não rola. Eu, Sérgio, se eu ando na rua, eu capaz de alguém olhar para mim e não gostar e chamar a polícia. E outras pessoas mais também. Isso é responsabilidade ou culpa da pessoa? Não. Mas tem a ver com o inconsciente coletivo, que é muito maior do que a nossa individualidade, que é esse nível sistêmico que muitas vezes a gente não se permite enxergar, porque fica preso na individualidade. Então, como a gente sonha coletivo? Aprendendo a olhar para o que está abaixo da superfície do que a gente acha que é a realidade. Na minha... Quando você falou da Fênix, né, e falou deixa queimar, deixa virar cinza, né? Isso me remeteu, de novo, ao conflito, né? Que você tinha falado das fases do conflito, ou seja, é necessário encarar esse conflito, né, desta forma e deixar esgotar até virar cinza para daí sair aquilo que temos em comum, vamos dizer, os nossos sonhos, para daí nascerem os nossos sonhos em comum, é isso? Faz sentido? Do que eu tenho vivenciado e aprendido, e eu participei de alguns processos de grupo bem intensos, na verdade, quando eu fiz uma imersão de Process Work no começo do ano passado, 2019, tem muito disso. Porque eu já tenho alguns preconceitos de que quando eu vou conversar com o lado antagônico, vai ser impossível chegar em algum lugar.
Então, o que eu vou fazer? Eu já estou armado e preparado. E quando eu tenho essa crença de que vai ser impossível de chegar em algum consenso, em algum caminho, e por isso que eu gosto muito da ideia do detachment, do quarto step, do quarto passo que eu falei, do acolhimento, se eu não tenho perspectiva de chegar lá, tudo que chegar para mim vai chegar com o meu escudo e com a minha reatividade. Então, a probabilidade de eu baixar a guarda vai ser muito baixa, porque se eu baixo a guarda, o que acontece? Eu apanho. Quem quer apanhar? Ninguém. E talvez a gente precise se bater bastante, cansar bastante de se bater e falar, porra, eu não aguento mais levantar o braço para te dar um soco. Vamos sentar aqui e respirar um pouco, pelo menos, para a gente voltar a se bater daqui a pouco? E aí talvez nesse respirar a gente consiga uma ponta de conexão. Porra, eu também preciso respirar, você também precisa. Será que a gente consegue respirar junto? Por 1 minuto a gente respira junto, tá legal. Recuperamos as energias. Agora a gente pode se bater de novo e tentar voltar num lugar. Eu gosto muito de pensar que é um processo dinâmico que acontece. E eu acho que eu sou pessimista e não tenho perspectiva de que hoje, na mentalidade sistêmica de mundo que a gente tem, a gente vai conseguir sonhar alguma coisa coletiva. Porque está todo mundo defendendo o seu. Sérgio, eu queria compartilhar algumas perguntas aqui com você, que eu acho que tem aqui uma da Lucélia, que fala assim, mas e esse deixar queimar até o fim? Tem um custo social. Pode ser que a queima dure muito tempo e seja muito intensa. E então, como mediar? Putz, aí deu ruim, porque isso também é uma coisa que eu tenho. Quando eu falo deixar queimar, não é nem deixar queimar a todo custo e à custa de muitas pessoas. Deixar queimar, eu acho que eu quis trazer mais no sentido simbólico. E aí eu brinco, e agora propositalmente provocando, resgatando a questão que aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo no Brasil faz tempo. Pô, morreu mais uma pessoa negra, mano. Bicho, o cara morreu sufocado lá. Vocês acham que é normal uma pessoa morrer sufocada com o joelho no pescoço 8 minutos? Ou hoje no Brasil aconteceu de novo que um cara, hoje ou ontem, um cara foi desmaiado pela polícia com o joelho no pescoço. Um jovem tomou tiro por ter uma pele negra, por morar num lugar que as pessoas consideram que só tem bandido. Vamos tacar fogo em tudo, vamos tacar fogo em coisas materiais para ver se o pessoal acorda para essa realidade. Tem gente que vai chamar esse tacar fogo de violência. Mas será que 300 anos de opressão também não é violência? O que é dito colonização na voz de pessoas que se diziam na época, e reconheço toda a questão histórica do pensamento que estava na época, desbravadoras, mas que chegou como extermínio para milhões de pessoas, isso também não é violência? Então a gente começa a falar sobre subjetividade. Então, quando eu falo deixar queimar, talvez a gente estourar mesmo no conflito, por isso que eu gosto muito da ideia de que comunicação não violenta e não violência não é passividade, e tem diferença de resistência, e eu gosto muito do que o Marshall coloca do uso protetivo da força, porque se eu não encontro uma força em igual medida, ainda que não na mesma estratégia, a tendência é que essa força continue fazendo opressão e colocando para baixo uma força que está aqui. Então, às vezes, é preciso ter medidas mais energéticas, e por isso que eu gosto da palavra no processor, que quando eu falo de energia, eu não preciso ter o ato, mas essa energia que está assim, talvez eu precise de alguma outra coisa para equilibrar. Porque senão está indo para baixo, para baixo, para baixo, a tendência é continuar oprimindo cada vez mais. Então, às vezes, eu tenho que dar um tiro, sentido figurado agora, para poder trazer equilíbrio. Então, esse deixar queimar é a gente se permitir viver o conflito e olhar para ele com aquilo que ele é. E aí que eu penso, Sérgio, acho que não existe resposta, de novo, porque senão eu já estaria milionário numa ilha fazendo nada, tomando água de coco. É a gente ter pessoas na sociedade que aprendam a dialogar com ambas as partes e sustentar um espaço de desconforto interno para tentar reduzir as polarizações. E, ao mesmo tempo, tentar olhar para esse lado. E agora, de novo, provocando conscientemente. Olha, pessoa branca que nasceu nos anos 90, eu sei que você não tem culpa nenhuma porque os brancos lá, europeus, invadiram o Brasil. Tô ligado que você não tem culpa nenhuma, é uma merda que eles fizeram, você também acha. Só que você colhe frutos desse negócio. Vamos olhar junto para essa bagaça aqui, para a gente tentar chegar no meio do caminho para que pessoas negras não precisem passar por esse aperto, porque eles também não pediram por isso. É histórico. Quais pessoas que têm poder, privilégio, condição emocional, espiritual, financeira, física, dentre outras, de parar e sustentar espaço para a gente conversar sobre isso
e tentar reduzir coletivamente essa energia reativa quando alguém fala. Racismo. Quem são as pessoas que estão a fim de bancar esse desconforto de estar no meio do fogo e que não precisam ser as pessoas marginalizadas hoje, porque eu não quero pedir demais dessas pessoas, e também, ao mesmo tempo, se pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, eu acho que é importante que elas falem, não eu achar que elas são inaptas para isso, e cada pessoa tem o seu próprio poder, mas a gente sustentar esse espaço. Para mim, por isso que a democracia profunda faz muito sentido. Eu, Sérgio, com o poder e privilégio que eu tenho, eu acho importante ou conscientemente eu escolho estar em espaços e aprender cada vez mais para eu sustentar, de um lado, apoiar um discurso sem invisibilizá-lo e acolher uma voz que se dói com um discurso sem invisibilizar essa voz que se dói, mas tentando ampliar a perspectiva do diálogo. E isso, para mim, significa deixar queimar. Pegar fogo mesmo e viver esse desconforto, mas não passar a mão na cabeça e falar, tá tudo bem, você se doer e ponto final. Faz sentido isso? Porque senão não tem transformação, né, Sérgio? Às vezes a transformação não se dá, né, nesse terreno da paz, né? Então vai precisar ter mesmo, né, essa queima. Precisa doer um pouco, né, também. Precisa mexer internamente, né? É que, na verdade, a paz não é a paz, porque embaixo dela já tem esse fogo, né? É essa que é a questão, é deixar ele aparecer. Uhum. E é uma provocação que eu fiz num texto que eu escrevi há umas 3 semanas na UOL, quando começou-se a falar de pandemia. Não é que nunca tivemos problemas, não é que nunca tivemos crise, a crise só não tinha atravessado o limiar dos nossos privilégios. Mas a crise sempre existiu. E a crise sempre existiu há algumas boas centenas de anos. E está tudo bem dizer que exista, porque eu acho que isso fez parte da nossa história e talvez a gente possa lutar coletivamente isso também. Então, acho que também tem uma coisa de aprender a viver com luto e talvez eu possa soar um pouco estranho com o que eu falo, mas para mim faz sentido nesse olhar que eu tenho falado da democracia profunda. Vai morrer gente pra caralho ainda por causa de um monte de coisa que está acontecendo. E uma parte minha, e aí eu acho que é muito doloroso falar e pensar isso, mas uma parte minha diz, caramba, que eu não seja o próximo, e eu preciso me proteger para que eu não seja o próximo porque eu quero viver. Se eu não acolho essa voz individualista e egóica ou egocêntrica, que também fala isso, eu acho que eu estou deixando de acolher parte dessa experiência que é importante eu olhar. Porque, no fundo, eu não sei se eu estou ainda pronto para abrir mão de alguns privilégios que eu tenho hoje em prol de uma transformação social. E eu preciso de muito trabalho interno para eu aprender que talvez muito do conforto que eu tenho eu não poderia ter ou não vou poder ter se eu quiser uma sociedade mais equânime. Para um dia, talvez, a gente chegar numa igualdade ou em alguma coisa parecida. Então, disso que você está falando, Sérgio, tem uma pergunta aqui, né, do Felipe Meirelles, que ele fala, questão polêmica, Sérgio, a democracia profunda é compatível com o capitalismo? Vixe, eu diria que a democracia profunda perguntaria o que é o capitalismo e quais as energias que estão por trás e quais as energias que estão todas nesse processo. Aí eu acho que casa com uma última coisa que eu não falei, mas entra também dentro dessa visão da democracia profunda e dos processos tanto individuais, relacionais, como de grupo, que existem 3 níveis. E existe o nível, justamente, o intrapessoal e o sistêmico. E quando eu penso numa das coisas que a democracia profunda fala, ela fala sobre papéis. E eu gosto muito dessa provocação do existe a democracia profunda é compatível com o capitalismo, porque eu diria que agora nossa conversa é um processo de grupo, é um processo que está acontecendo. E esse processo tem várias vozes presentes, talvez para várias pessoas que estão assistindo e também para vocês que estão em vídeo falando. Talvez exista uma voz julgadora, existe uma voz do justiceiro, existe uma voz do salvador que quer salvar o mundo, existe uma voz que eu expressei agora falando, que é uma voz que eu chamaria de autocuidado ou de egocêntrica, que é uma voz que quer cuidar só de si, explodir do mundo. Existem várias vozes.
E existem outros papéis mais arquetípicos que também fazem parte dessa conversa. Dentre eles, o que nós nomeamos como capitalismo, uma estrutura social baseada na troca financeira. Nananana. É compatível? Não sei, mas é dialogável. E eu não acho que precise se extinguir uma coisa para todas as outras existirem, pensando nesse viés da democracia profunda, mas eu acho importante acolher e escutar todas essas vozes. Então, pensando num processo de grupo, e aí eu acho que essa fala do Felipe pode evocar isso num viés de processo de grupo, quem é a pessoa capitalista ferrenha que está aqui para falar sobre isso? Para a gente queimar nossa madeira coletivamente, falar, caraca, bater de frente, falar, mano, essa merda de capitalismo não funciona. E o outro falar, não funciona, caramba, o negócio é meritocracia e vocês que lutem. E outra pessoa falar, não, gente, calma aí, vamos ficar aqui no meio do caminho porque não é uma coisa nem outra. Todas essas vozes fazem parte do nosso processo de grupo enquanto sociedade. O que vai surgir da troca dessas vozes, o que pode emergir desse contato, dessa fricção, ou dessa experiência coletiva de todas essas vozes, eu não sei. Precisa ser extinto? Na minha cabeça, eu acho que precisa ser revisto. É como integrar, então, né? Ou pode ser integrado. Uhum. Eu acho que a pergunta principal para mim, quando eu penso na democracia profunda, não é qual o resultado onde eu quero chegar, mas é o que está acontecendo agora na experiência que nós temos, porque a gente vive o passado e o futuro, mas esquece que a vida acontece no presente. Uhum. É como se entregar para algo novo, né? É se entregar para o desconhecido, algo que vai surgir dessa fricção, né? Que não está sob nosso controle, né? E trazer as vozes, né? E a gente participou de processos de grupo no Process Work Institute, quando eu e a Laura fizemos o curso, foram uns processos bem intensos, assim. E é engraçado porque, brincando com essa questão quando eu falo de assumir papéis e, tipo, tem várias vozes que começam a emergir, eram pessoas buscando o autodesenvolvimento que tinham condições de desembolsar um dinheiro relativamente considerável para fazer um curso de um mês nos Estados Unidos, apesar de termos ganhado bolsa, por exemplo, sendo aqui do Brasil. Pessoas que estão numa busca individual. E um dos processos de grupo, por exemplo, dos vários que aconteceram, era sobre o patriarcado, outra era sobre racismo e por aí vai. E num dos processos, quando acontece isso, uma pessoa começou a sustentar uma voz, falando meio que, sustentando a ideia, e de novo, agora eu estou falando só de processo, não estou querendo entrar no mérito de certo e errado. Falando, porra, mas eu sou homem e eu não me vejo desse jeito. E outras pessoas, não necessariamente mulheres, homens também assumindo uma outra voz, mas você é homem, você tem responsabilidade por resolver esse negócio porque você recebe benefícios do patriarcado. E uma voz homem sustentando um espaço falando, não, mas eu nunca pedi para receber e eu já faço muita coisa. Mas muita coisa não é suficiente. Se muita coisa fosse suficiente, muita coisa já teria mudado. E eu me percebi nesse processo, eu lembro disso, muito ansioso, e eu fiquei no meio, né? Eu e outras pessoas, inclusive, falando. Ficamos no meio, falando. Porra, gente, eu não entendo por que a gente está brigando. Eu quase, agora olhando para trás, eu falei uma coisa tipo, somos todos humanos. E agora olhando para trás, eu falei, mano, o que eu falei no meio daquele fogo? Eu tomei bordada de tudo que é lado quando eu falei aquilo. Porque não era o momento de eu trazer aquela voz. Ou talvez era o momento de eu trazer, mas aquela voz não estava suficientemente acolhida no meio do conflito, porque a minha voz era uma voz de ir para o terceiro caminho, que é o que eu falei, que era o do vamos escutar o outro, enquanto as duas vozes polarizadas estavam ainda querendo viver o conflito. Então, para mim é muito disso, é mais do viver o processo, entender o que vai surgir dali e como eu lido com isso nesse processo, do que de fato eu resolver. Talvez tenha outras metodologias que se propõem a resolver, e eu tenho sérias dúvidas de que elas são eficientes como um todo. Sérgio, tem uma pergunta aqui do J. Marinsec. Ele pergunta assim... Duas partes, peraí. Você fala muito nas vozes múltiplas internas e na necessidade de acolher todas elas. E isso, assim como a importância de se conectar com o que estamos sentindo, que a CNV aponta, para mim, dialoga muito com prestar atenção ao que está acontecendo no presente, seja no âmbito da mente como do corpo. Faz sentido?
Eu acho que sim. Porque, e aí é uma das intersecções que eu comecei a pensar, quando eu comecei a estudar sobre isso, que tem a ver muito com o que eu acredito enquanto CNV. Se eu parto do pressuposto que tudo que eu faço é para atender a uma necessidade, essas vozes todas dentro de mim, que no final das contas elas refletem toda a minha experiência do passado, as minhas crenças e valores que eu fui absorvendo e como elas interagem com agora, estão servindo para algum propósito. Então, quando eu brinco que eu estava lá, falei essa coisa que tinha duas vozes polarizadas. Existia um Sérgio que estava assim, caraca, tem que defender o meu lado mesmo, mano. Eu tenho benefício, pô, mas eu sou humano, cara. Eu não dou conta de acolher o mundo inteiro. Ou seja, eu também tenho o mesmo pensamento que às vezes que eu aponto para pessoas agora, falando de pessoas brancas, que às vezes não dão conta de acolher um racismo estrutural. Pô, eu tenho minha vida, ainda tenho que acolher isso tudo. Então essa era uma voz. E essa voz está se sentindo cansada, talvez porque tem uma necessidade de tranquilidade, de ar. Precisa respirar, literalmente. Cuidar da própria vida no meio de um caos que é o mundo. Então, talvez eu precise da minha individualidade. E tem uma outra voz que está falando, que aí, na verdade, tinha até um outro garoto que estava expressando isso, que eu achei muito engraçado. Ele subiu no fundo durante uns 5 minutos em cima de uma cadeira e ficou "Fuck the patriarchy! Fuck the patriarchy!" Abaixo ao patriarcado. E para mim tem uma voz minha dentro que fala isso também. Caraca, vamos acabar com o patriarcado. Essa porra já devia ter acabado faz tempo, só tá fudendo a vida de um monte de gente, inclusive a minha, que sou homem e sou oprimido por causa desse maldito pensamento. E essa voz talvez está falando de uma necessidade de cuidado, e de apoio, e de segurança, e também de tranquilidade. E tem uma voz que está lá no meio, querendo mediar isso tudo. Gente, vamos parar de se bater, vamos nos amar, vamos esquecer todos os rótulos. Talvez essa voz está precisando de empatia, de acolhimento. Então, quando eu olho para cada uma dessas vozes, ela fala de vários lugares diferentes de mim que estão coexistindo, que todos fazem parte da minha experiência humana. O que acontece é que, normalmente, eu me identifico com uma dessas vozes. E eu falo que as outras não podem existir. O que eu faço? Eu marginalizo. E aí, o que eu faço quando eu marginalizo? Se vem um outro com uma voz parecida com essa que eu marginalizei, eu falei, mano, você tá de sacanagem que você vai ficar fazendo ativismo na minha cara, né? Não quero nem ouvir o que você tá falando. E é justificável, porque talvez essa voz que tá intensa, ela também tá cansada. E ela já cansou de lutar por igualdade, por equidade, por transformação, e ela só tá precisando de eficiência. Mano, papo reto, pá, mudou, acabou, não vamos discutir mais que já passou o tempo. Então, é brincar com isso, para mim. Acho que a gente podia fazer uma última pergunta, né, meninas? Da Bruna. A Bruna está aqui perguntando, essa fricção de vozes que faz surgir algo inesperado também pode existir entre duas pessoas e não num grupo. Não é um conflito interminável? Eu pensei e começo respondendo pela última pergunta. Sim, eu acho que a vida é um processo interminável que está o tempo inteiro se desdobrando na interação comigo e com o outro. Ora está em ressonância, ora está em dissonância. Quando está em ressonância eu acho gostoso, eu quero ficar em ressonância. Quando está em dissonância eu acho uma merda, eu quero o máximo possível resolver ou desaparecer. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. E aí a gente resolveu, caraca, que foda. E aí pensando agora entre duas pessoas. Porra, que da hora, eu tô convivendo com a Laura faz 6 anos, a gente já se ama, a gente tá fazendo planos, a gente tretou, brigou, agora tá tudo lindo. Até que vem uma outra treta. E a gente se resolve com a treta. Ou a gente termina porque a gente viu que não dava mais para conviver a partir das tretas que a gente tá tendo. Então, para mim, é isso. É um eterno processo. É uma eterna treta. Horas eu tô conectado, hora não. Eu queria perguntar uma coisinha antes de terminar para o Sérgio, assim, queria que você falasse, Sérgio, para a gente, assim, para a gente entrar nessa academia nível básico, assim, vai, para a gente que quer começar, né? Como fazer musculação. Essa musculação. Como que a gente, dá uma dica para a gente, um exercício para a gente ouvir essas vozes? Porque, às vezes, dentro de um processo, de um conflito, quando elas estão todas, a gente está ali no meio do fogo, né, está acontecendo, a gente não tem tempo de fazer isso, né? Fica muito difícil, precisa de muito treino, como você falou, mas como eu posso começar
a dar espaço para elas, assim, a ouvi-las? Olha, o que eu mais tenho feito, e talvez até hoje eu faça, e agora gerando pensamento propositalmente polarizado e julgamento, usando julgamentos, é olhar para as merdas que eu faço e aprender com elas. Na hora do fogo, eu vou sair do corpo. E eu brinco, eu falo isso com muita tranquilidade minha, porque um dos processos principais do Process Work é conhecer quais são os meus hotspots, que são meus pontos quentes. Eu, Sérgio, por questões históricas, ancestrais e outras coisas mais pessoais, desde pequeno, quando eu vejo uma situação que me lembra opressão, eu saio do corpo e eu saio xingando palavrão. E se eu estou facilitando um grupo, nossa, a Laura umas 2 ou 3 vezes já interviu e ela que segurou as pontas, porque eu deixei de ser facilitador na hora. Depois eu olhei para trás, caraca, o que aconteceu? Vamos exumar o defunto lá e ver o que aconteceu. Mas o que você faz? Você escreve, você pega um caderno e vai escrevendo essas vozes, materializa. O meu jeito, eu tenho dificuldade com escrever no papel, então o processo Sérgio, e uma das coisas que eu gosto no Process Work é que cada pessoa tem o seu estilo de facilitação, então eu extrapolo isso para o seu estilo de processar as coisas que acontecem. É justamente o que a Marília falou, é arrumar a gaveta de e-mail o tempo inteiro. Eu começo a viajar sobre isso, refletir e escrever, que é a forma que eu tenho para dar vazão sobre isso. Aí eu escrevo e compartilho com outras pessoas no meu Facebook, ou agora nos textos que algumas pessoas leem na UOL. Então, meus textos falam muito mais sobre mim do que sobre alguma outra coisa. Esse é o meu jeito. Tem gente que vai fazer desenho. E façam desenhos. Até eu acho que dá para virar para ver. Esses desenhos ali são alguns dos desenhos que a gente usou parte do nosso curso de Process Work. Acho que dá para eu aproximar para dar uma olhada. Só para contextualizar o que eu estou falando. Opa, aqui. São desenhos que vieram, outras coisas também de fora, e desenhos que fazem sentido para expressar alguma coisa do nosso mundo interno, porque no final das contas, tudo isso é arquetípico, né? Nada é só aquilo que é. Tudo tem um significado por trás. Então, cada pessoa encontra o seu jeito de expressar. Muito legal. Eu só queria dizer só uma coisa que eu acho importante falar de tudo que eu falei. Não acreditem em nada do que eu disse, questionem tudo que eu falei e só absorvam aquilo que faz sentido para vocês. E por mais que às vezes eu fale sorrindo, brincando, ou fazendo uma piada que pode ser besta, enfim, trazendo esse tom mais leve, eu entendo que essas coisas são muito complexas, também muito sérias ao mesmo tempo, e precisam de muita profundidade para ser trabalhadas. Então, por mais que eu tente trazer leveza para aquilo que eu estou falando, e eu falo isso porque uma pessoa me questionou esses dias sobre, mas você fala sobre CNV, fala sobre não violência, você está usando de sarcasmo? Eu também sei falar sobre coisa séria, também sei abordar temas difíceis, também sei sair para o pau, também sei abordar coisas complexas e a gente sustentar o desconforto junto. Mas é importante também ter outras vozes, às vezes, para a gente trazer um equilíbrio e não só ficar no peso de algumas coisas e se afundar na lama com esse peso. Se a gente tem o privilégio de olhar para isso de uma forma um pouco mais leve, que a gente consiga olhar para usar esse privilégio depois para ampliar as discussões que a gente precisa ter enquanto sociedade para transformações mais sistêmicas. Só acho que isso é muito importante. Muito legal, Sérgio. Muito legal, é isso. Obrigado. Pessoal, o Felipe está um livro do Arnold que você recomendaria mais introdutório? Eu vou colocar no chat, aí as pessoas que quiserem ver, vai ficar lá no chat. Legal. Tem Deep Democracy of Open Forums, Power, a User's Guide, e aí eu posso explicar o que cada um fala, cada um deles, a Path Made by Walking. Esses 3 eu brinco que são os meus livros de cabeceira. A Path Made by Walking é a Julie Diamond que escreve, ela é a minha musa, deusa do processor, que eu gosto muito dela, e ela consegue traduzir de forma bem simples e acessível os princípios do Process Work.
Deep Democracy of Open Forums, ele fala sobre essa visão que eu falei da democracia profunda, aprofundando em como a gente pode levar isso para discussões coletivas e processos de grupo de 300, 500 pessoas, que o Arnold faz vários trabalhos com isso, ou fez no passado, agora menos. E o Power, a User's Guide, é um outro livro da Julie Diamond, que para mim é incrível também, que fala sobre poder e privilégio, voltado para organizações, mas como entender as dinâmicas de poder que ocorrem nas relações a partir do olhar do Process Work. São 3 livros, para mim, que são incríveis, assim. É isso. Muito legal, Sérgio. Ok, Então, sim, Sérgio, muito obrigada, foi maravilhoso, nossa. muito, muito bom, É assim, uma perspectiva que se abre completamente diferente, né? E para assimilar tudo isso também, muita coisa para a gente aprender, né? Só a pontinha do iceberg, né? E assim, e agora que a gente sabe tanto de vozes que tem, é muita voz, né, gente? É muita voz. Vamos praticar comunicação não violenta, democracia profunda com as nossas vozes internas. Sérgio, muito obrigada pela sua presença, foi muito rico, estou muito nutrida, né? Muito feliz da gente poder espalhar dessas sementes. E eu queria dizer para o pessoal que você escreve no UOL, não é? Uma coluna mensal, quinzenal? Como é? Semanal. Semanal, então o pessoal pode te achar lá no UOL, né? E ler também as coisas muito lindas que você escreve, muito reflexivas, né? Sim. Quem quiser seguir o Luciano no Facebook, o Sérgio Luciano é o Sérgio Luciano, né? É só encontrar você lá. E ele posta semanalmente, né? Esses textos dele maravilhosos, ele posta lá, para quem quiser acompanhar. E quem não teve oportunidade de acompanhar essa live desde o início, vai ficar gravado, tá? E vocês podem assistir, rever. Podem compartilhar, sim, né? Vamos espalhar tudo isso. E acompanha o trabalho do Sérgio, que é maravilhoso. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Gratidão pelo convite. Boa noite. Tchau, tchau.